Fala galera, aqui é o Douglas Garcia do Direita São Paulo. Hoje é um dia muito feliz, hoje é um dia histórico, porque por 6 votos a 5 o Supremo Tribunal Federal rejeitou o habeas corpus do maior bandido, do maior ladrão, do maior picareta deste país. Luiz Inácio Lula da Silva, ele merece ser condenado, ele merece ser julgado, ele merece ir pra cadeia, não apenas pelos seus crimes com relação a Lava Jato, com relação ao triplex no Guarujá, com relação ao sítio de Atibaia, mas também deve ser julgado e condenado pela sua participação no Foro de São Paulo, a maior organização. Esse trabalho que o Supremo Tribunal Federal fez ontem, só que eu tô vendo também a galera muito feliz com relação à decisão do Supremo, no sentido de estar elogiando gente que não presta, tá entendendo? Toda a galera elogiando o Carmen Lúcia, Rosa Weber. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, puxei aqui um pouquinho do histórico que esses mesmos ministros fizeram no Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia, no ano de 2012, ela votou a favor das cotas raciais na UNB, já fazendo todo aquele proselitismo político em cima da questão do vitimismo, né? Com isso também ela concluiu pela inexistência de formação de quadrilha envolvendo 13 réus do mensalão, e isso não faz muito tempo, foi recente. Essa mesma Carmen Lúcia que vocês estão aí parabenizando. Luiz Roberto Barroso, que na minha opinião é o pior de todos os 11 ministros. Ele decidiu em favor de uma clínica clandestina de aborto, criando jurisprudência para a legalização do aborto no Brasil até o 3º mês de gestação. E Barroso, ele também votou a favor da descriminalização do porte de drogas, tá? E durante a votação do Lula ontem, Luiz Roberto Barroso, ele confirmou a falácia de que bandido pé de chinelo é vítima da sociedade, mentiu dizendo que no Brasil há uma política de encarceramento durante o voto dele. Só lembrando que aqui no nosso Brasil, apenas no ano de 2016, você teve 61 mil homicídios. Desses 61 mil homicídios, apenas 8% teve identificação, e o Luiz Roberto Barroso vem me dizer que o Brasil vive uma política de encarceramento. Pelo amor de Deus, onde é que esse ministro mora? É um universo paralelo, e a galera tá aí aplaudindo. Ai, Barroso, meus parabéns, não sei o que, não sei o que. É ridículo ver movimentos de direita parabenizando o STF, quando a gente devia estar pedindo o fim dessa Suprema Corte, entendeu? Alexandre de Moraes, a Operação Acrônimo da Polícia Federal, para quem não se lembra, ela apreendeu documentos que indicam o pagamento de 4 milhões de reais de uma das empresas investigadas para a firma de advocacia de Alexandre de Moraes entre 2010 e 2014. Relembrando também que Alexandre de Moraes, ele foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, ou seja, na época em que Geraldo Alckmin estava aqui, aliás, ainda está, né? Durante a época do governo de Geraldo Alckmin, o primeiro mandato. E ele está fechadíssimo com a questão do PCC, o primeiro comando da capital, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e também Carmen Lúcia. Todos esses que vocês estão aplaudindo, dizendo, meu Deus do céu, são heróis da pátria. Eu cheguei ao ponto de ver movimentos de direita publicando, dizendo que Rosa Weber salvou o Brasil. Sabe do que a Rosa Weber salvou o Brasil? Eu vou contar para vocês. Rosa Weber, ela chamou no mês passado uma audiência pública para descriminalizar o aborto aqui no nosso Brasil. Isso é salvadora da pátria? É isso que o pessoal está chamando, que o pessoal está parabenizando? Vocês estão entendendo o quanto que é ridícula a situação que está chegando? Edson Fachin, que também votou contra o habeas corpus do Lula. Em 2018, Fachin assinou um manifesto de apoio ao MST, tá? E esse documento do Fachin, ele defendia como atos legítimos as invasões de terras descritas como ocupações reivindicatórias. Olha que legal. Então Fachin, ele considera que o fato do MST invadir os locais privados é como ocupação reivindicatória. É esse tipo de gente que a gente está aí defendendo, que a gente está parabenizando, entendeu? E ainda tem a questão da ação declaratória de constitucionalidade que foi impetrada por alguns partidos políticos no Supremo Tribunal Federal, que falta ser julgada. E caso isso seja procedente pró-réu, nós estamos dizendo aqui que a condenação a partir da segunda instância, ela poderá ser acatada, o habeas corpus, o cara não vai precisar estar respondendo em liberdade. Aliás, o cara não vai precisar estar respondendo em regime fechado, tá? Então essa decisão que foi feita do Supremo Tribunal Federal ontem pode sim reverter e Lula pode não ir para a cadeia
caso essa ação direta de constitucionalidade seja julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, galera, tô vendo aí muita gente aplaudindo o STF, não vejo razão nenhuma para aplaudir essa Suprema Corte bolivariana, completamente aparelhada, que só ferrou com o Brasil e ferra ainda mais. Estamos dando um poder enorme para o STF, principalmente agora. A direita brasileira não pode simplesmente estar exaltando um bando de comunista safado que foi colocado lá e agora está fazendo média simplesmente para não ser expulso, porque eles sabem que se tivesse votado contrário àquilo que a população brasileira quer, com certeza nós incendiaríamos esse país. Acabou, não ia ter mais manifestação pacífica, não ia ter mais nada, ia ser desobediência civil na lata. Então nós não podemos passar a mão na cabeça de gente que não presta. O STF, a Suprema Corte que nós temos no Brasil, ela precisa acabar. Nós tivemos aí o movimento contra a corrupção que protocolou um pedido de impeachment dos 11 ministros do STF no Senado Federal. A gente vai continuar batendo nisso até o fim, porque eu vou dizer pra vocês, não existe ditadura pior do que a ditadura do judiciário, porque contra ela não há a quem recorrer, tá ok? Se acaso o STF aceitar que no Brasil até o 3º mês de gestação pode ser considerado aborto legal, aí pronto, o aborto vai ser legalizado no nosso país. Se acaso o STF aceitar que já tem 3 votos favoráveis com o porte das drogas a ser descriminalizado, pronto, nós vamos ter a descriminalização do porte das drogas. Vocês estão entendendo o quanto é preocupante nós simplesmente abandonarmos agora de vez essa questão do STF? Ó, parabéns STF, tão bonitinho, acabou. Não, nós temos que ficar o tempo inteiro em constante vigilância, porque a Suprema Corte brasileira não é confiável. Nenhum dos seus ministros são confiáveis e nós precisamos pedir o impeachment de cada um. Entendeu? Pessoal, muito obrigado pela participação aí de quem assistiu essa live. Compartilha essa ideia porque a gente vai continuar batendo até o final. Daqui a pouquinho a gente vai estar lá com o Eduardo Bolsonaro, Major Olímpio, Alexandre Frota, no ato de filiação do Major Olímpio, do PSL aqui em São Paulo. Contamos com a participação de vocês. Hoje à noite nós também vamos fazer lá uma audiência surpresa. Nós vamos aparecer na audiência convocada pelo Eduardo Suplicy, audiência de direitos humanos, onde nós vamos pedir a liberdade do cabo PM Vitor Cristilder. Tá, que o cara tá lá preso, mesmo a principal testemunha do caso da chacina de Osasco tendo dito que ele era inocente, ele continua preso, enquanto vagabundos como Luiz Inácio Lula da Silva estão aí livre, leve e solto, nós temos policial militar inocente que está preso. Então, isso é algo que a gente não vai aceitar, vamos continuar batendo até o final. Tranquilo? Eterna vigilância com o Supremo Tribunal Federal. Nós queremos o fim dessa Suprema Corte. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.